E aí, galerinha? Tudo beleza? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Mais um bloco, né? E vamos falar de processo penal. Processo penal. A gente ainda está estudando competência. Manuel, competência é muito grande, cara. Competência é muito, mas muito assunto mesmo. Mas, não é? É um assunto que vai cair na tua prova e você tem que estar tinindo, não é? Você tem que estar sabendo tudo, todos os detalhes de competência para você não errar. E veja só, algo me diz que uma questão sobre competência está nessa aula de hoje, tá? Algo me diz que uma questão na tua prova, não é? Está na aula de hoje. Porque a gente vai falar dos crimes por prerrogativa, né? O foro por prerrogativa de função. Então, sempre cai em prova, não é? A competência para os crimes, não é? Por foro, por prerrogativa de função. Sempre cai. Então, presta bastante atenção na aula de hoje, porque a aula de hoje é de suma importância, porque com toda certeza na tua prova vai cair uma ou duas questões da nossa aula de hoje. Beleza? Então, na aula passada, não é? Nós falamos sobre os crimes, não é? Extraterritoriais, não é? O princípio da extraterritorialidade. Nós falamos sobre os crimes praticados em embarcações, em aeronaves, né? Foi o tema da aula passada. Tema bom, joinha, né? Gostoso de estudar. Nós aprendemos a questão da extensão do território, que não só existe um conceito de território físico, existe também um conceito de território jurídico, né? Que está lá previsto no artigo 5º do nosso Código Penal. E hoje vamos retomar essa linha de estudo da competência, analisando os crimes plurilocais, né? E assim por diante. Beleza? Então vamos lá. Então, primeiro tema da nossa aula de hoje, ainda em competência, os chamados crimes plurilocais. Então, consideram-se crimes plurilocais aqueles em que a ação ou a omissão ocorre em um determinado lugar e o resultado em local distinto. Então, presta atenção. Ó. A ação ou omissão, que é a conduta, né, ocorreu em um lugar e o resultado ocorreu em outro local. Por isso que chamamos de plurilocal. Plurilocal. Dois locais. Um local da ação da omissão e o outro local do resultado. Tá certo? Então vamos lá. Abstraídos crimes à distância, delitos em que a execução é iniciada em um país e a consumação ocorre em outro. Então, não é isso. Não. Então, crime plurilocal não se refere àqueles crimes que nós estudamos, crimes à distância, não se refere, né? Então, os crimes plurilocais possuem um regramento próprio, para definição da competência, bem como situações especiais, objeto de definição jurisprudencial. A regra é o seguinte, é a de que nos crimes plurilocais a competência deverá firmar-se pelo fórum do local da consumação. A aplicação dessa disciplina, porém, só é condicionada aos crimes materiais. Aos crimes materiais. Por que crimes materiais? Porque os crimes materiais, lembram em direito penal, são aqueles que obrigatoriamente têm um resultado naturalístico. Então, é aquele crime que eu posso observar
que houve uma modificação no mundo exterior. Ora, como é que eu vou dizer que o crime é plurilocal num crime de mera conduta? Não tem como, num crime formal, porque no crime de mera conduta não existe resultado. Como é que eu vou perceber a modificação no mundo exterior? Eu não vou ter como perceber isso. No crime formal pode haver o resultado naturalístico ou não, não é obrigado. Mas também nesses crimes não tem como eu perceber onde ocorreu a consumação. Então, os crimes plurilocais só vão existir nos crimes materiais. Emanuel, me dá um exemplo? Presta atenção ali no nosso slide. Pessoal, imagine que o indivíduo cometeu um roubo. Então roubo, artigo 157. Subtrair, mediante violência ou grave ameaça. Então, esse indivíduo cometeu um crime de roubo e com a execução na cidade de Caruaru. Então, ele subtraiu o bem na cidade de Caruaru e foi perseguido pela polícia. Considera-se que ele só vem obter a posse mansa e pacífica em Gravatá. Então, ele saiu de Caruaru para Gravatá. Só que para o STF, tanto também para o STJ, o crime previsto no artigo 157, ele se consuma com a posse, ainda que breve, não sendo necessário que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, ou que saia da esfera de vigilância da vítima. A partir desse critério, no exemplo citado, a consumação ocorreu na cidade de Caruaru. Então vejam, nesse nosso exemplo aqui, o cara saiu de Caruaru e foi para Gravatá. Veja só, ele saiu de Caruaru e foi para Gravatá. Eu tenho dois locais. Um em Caruaru, outro em Gravatá. A polícia pegou ele em Gravatá. Ora, o juízo competente vai ser de Gravatá? Não, porque eu tenho dois locais aqui, ó. Tenho dois locais. O cara roubou aqui e foi pego em Gravatá. Você vai ter que definir a competência. Quem é que vai julgar esse indivíduo? O que o conceito do crime plurilocal diz? Que a competência vai se dar pelo local da consumação do delito. E não é? Ó, eu tenho um local onde houve a ação ou omissão e o resultado ocorreu em outro lugar. Nesse caso aqui, tanto a ação como a omissão ocorreu em Caruaru e o resultado também ocorreu em Caruaru, apesar dele ser pego em Gravatá. Então, apesar dele ser pego em Gravatá, mas o resultado ocorreu onde? Em Caruaru. Então, a competência vai ser de Caruaru. Emanuel, me dá outro exemplo aí que não ficou bem firmado, não. Pronto. Mesmo exemplo aqui. O cara atirou. Não vou pegar o melhor exemplo aqui, pertinho aqui, aonde eu estou, fica mais visível para vocês. Que Caruaru para Gravatá é longe. Mas imagine aqui, Limoeiro e Lagoa do Carro. Lagoa do Carro. Veja. O cara, o indivíduo, atirou nesse cara aqui, em Limoeiro, e esse cara correu para Lagoa do Carro para que ele não fosse mais atingido. Mas não adiantou.
morreu aqui em Lagoa do Carro. Veja, a ação ou omissão ocorreu em Limoeiro. E o resultado ocorreu onde? Em Lagoa do Carro. Nesse caso, o que vai acontecer? Qual vai ser a competência de qual juízo? Lagoa do Carro, porque onde ocorreu o resultado. Qual foi o resultado? Resultado morte. Então, nos crimes plurilocais, aqueles em que a ação ou omissão ocorre em um determinado lugar e o resultado ocorre em local distinto. Ocorre em local distinto. Então, a regra é de que nos crimes plurilocais a competência deverá firmar-se pelo fórum do local da consumação. Que no nosso exemplo, a consumação foi onde? Em Lagoa do Carro. Então o cara morreu em Lagoa do Carro e vai ser lá competente para julgar o delito. Tranquilo aí? Então, crimes plurilocais, né? É somente isso que a gente teria que visualizar. E quais são os outros crimes? Domicílio do réu. Então eu vou ter também o domicílio do réu como critério de fixação de competência. Veja, presta atenção, não é? A regra, não é? É que eu vou fixar, não é? A competência, não é? Será determinada pelo resultado, onde ocorreu o resultado. Mas existem duas hipóteses em que o Código de Processo Penal determina a competência pelo domicílio do réu. Então, o Código de Processo Penal determina a competência pelo domicílio do réu. Então, aonde esse cara vai ser julgado? No domicílio do réu. Então, quais são os casos? Primeiro caso. Quando não for sabido o local onde foi praticada a infração. Então, preste atenção. Houve a prática da infração, mas ninguém sabe onde foi praticado o local. Então, onde foi praticado o resultado? Ninguém sabe. Esse cara foi achado, o corpo foi achado, não é? E ninguém sabe onde foi o local. Então, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Tá certo? Então, o cara sofreu um tiro. Foi perguntado, ele estava tão desnorteado que ele não sabe onde ocorreu a ação ou omissão do indivíduo. Ó, eu saí correndo, não sei se foi em Olinda, não sei se foi em Recife, eu não sei o local da infração. Mas o cara que deu o tiro foi preso, foi pego. Então eu vou determinar o local, a competência para ele ser julgado no seu domicílio. Qual é o segundo caso? Na hipótese de ação penal exclusivamente privada. Ó, a critério do querelante. Quem é o querelante? É aquele que entra com a ação, é aquele que é o autor, foi aquele que sofreu um crime contra a honra, seja injúria, calúnia ou difamação. Então, a critério do querelante, pode ser competente o juízo do domicílio ou residência do querelado. Quem é o querelado? É aquele que praticou o ato infracional. Então, querelante é aquele que é o autor do delito. Querelado é quem pratica o delito. Então, nesse caso, vamos lá. Imagine que o professor Tiago Xavier chega e diz: Emanuel, você é um puto. Ó, crime de injúria. Então, o que é que eu posso fazer? Eu moro em Olinda,
e o professor Tiago Xavier em Recife. Eu sou o querelante e o professor Tiago Xavier é o querelado. Então, nesse caso, eu posso fazer o quê? Eu posso pedir, não é? Para que a ação seja no domicílio de Tiago, em Recife. É puramente ato do querelante, tá certo? Então, nesses dois casos, o domicílio do réu é fixação de critério de competência. Tranquilo, meus amigos? Então, vamos lá. Opa, opa, opa. E agora, a questão das competências por prerrogativa de função. Competências por prerrogativa de função. Meus amigos, é o assunto que eu disse para vocês. Pessoal, é um assunto que eu acho que vai cair com toda certeza na tua prova. Não é? É um assunto que está muito em evidência. É um assunto que está muito em evidência. Então vejam, quando a Constituição ela foi feita em 1988, né? Então a nossa Constituição Federal é de 1988. Os legisladores, não é, preveram foro de prerrogativa de função, chamado foro por prerrogativa de função, que algumas pessoas chamam até errado, chamam de foro privilegiado. Algumas pessoas chamam de foro privilegiado. Por que está errado chamar de foro privilegiado? Porque quando eu digo foro privilegiado, eu estou me referindo a um privilégio. E privilégio não se acaba. Não é? Então, ó, quem tem foro privilegiado é na Inglaterra. Condes, duques, né? Eles têm foro privilegiado. Por conta o quê? Do sangue, né? O chamado sangue azul, né? Que dizem aí que o professor Isaqueu, né, tem um sangue muito azul. E não é por conta, né, da realeza, é por conta de outras coisas. Mas isso é fofoca, viu? Isso é fofoca. Então, vejam. Ó, então, só quem tem foro privilegiado é quem tem privilégios. Então, foro privilegiado lá porque o cara tem privilégio como o quê? Como nobre. Então, ele deve ser julgado como nobre. Então, a ideia é o seguinte, lá na Inglaterra, ó. Nobre deve ser julgado por nobre. Plebeu deve ser julgado por plebeu. A ideia é essa. Aqui não. Aqui eu tenho que chamar foro por prerrogativa de função. Por quê? Porque quando o cara deixa a função, ele deixa de ter foro. Tá certo? Entendeu aí? Por isso que é chamado de foro por prerrogativa de função. Então, enquanto ele estiver exercendo a função, ele vai ter um tribunal, não é? Competente para julgá-lo. Então, vamos lá. Então, são várias pessoas, não é? Várias funções, vários cargos. Pessoas não. Vários cargos, várias funções que você tem esse foro por prerrogativa delas. Então, eu iniciei aqui falando da Constituição de 88. Foi que definiu esses foros por prerrogativa de função. Então, definiu em relação aos deputados e senadores. Está lá previsto, né? Deixa eu mostrar a vocês o artigo. Vamos lá mostrar logo o artigo, né? Está previsto lá na Constituição, que é o artigo 53. Bota aí na tela, ele diz o seguinte, ó.
os deputados e senadores são invioláveis, vê só, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Aí o parágrafo primeiro, aí você observa nesse parágrafo primeiro justamente o foro por prerrogativa de função. E lá diz, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF. Então a gente só vai trabalhar aqui com 2 tribunais, não é? Porque se eu for trabalhar com todos, vai demandar muito tempo de aula e a gente não tem esse tempo todo. Então a gente vai trabalhar com 2 tribunais. Quais são eles? Nós vamos trabalhar com o STF e o STJ. Tá certo? Então nós vamos trabalhar com o STF, com o STJ. Nós vamos ver quais são as pessoas que serão julgadas pelo STF e nós vamos ver quais são as pessoas que serão julgadas pelo STJ e como serão julgadas, né? Então a gente vai ver que esse foro por prerrogativa de função, ele dá, na verdade, 2 imunidades. Então esse foro por prerrogativa de função, ele inclui 2 imunidades, que é a imunidade formal e a imunidade material. Tá certo? Alguns cargos só dá direito à imunidade formal. Outros cargos, deputados e senadores, por exemplo, dá direito à imunidade formal e à imunidade material. Tranquilo? Então vamos ver primeiro aqui no STF e depois nós vamos ver lá no STJ. STF, Supremo Tribunal Federal, STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, bora lá na tela para a gente estudar, né, essas competências. Então, meus amigos, segundo o artigo 102 da Constituição, segundo o artigo 102 da Constituição Federal, diz lá, é competente o STF, tem competência o STF para processar e julgar originariamente. A linha A gente não vai falar que as ações, a linha A são as ações diretas de inconstitucionalidade que não nos interessa. Aí a linha B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Aí a linha C. Depois a gente vai dividir bem direitinho. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade. Os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, não é? Os membros dos tribunais superiores, os dos tribunais de contas da União e os chefes de missão de diplomata de caráter permanente. Bem, primeira coisa. O STF, ele tem competência para julgar 2 tipos de crime. Os chamados crimes comuns e os chamados crimes de responsabilidade. Crimes comuns são aqueles previstos na legislação penal. Na legislação penal,
e nas leis extravagantes penais. Crimes de responsabilidade são as chamadas infrações político-administrativas. E o melhor exemplo que a gente tem é o famoso impeachment do presidente, né? Só que ministro de Estado não vai sofrer impeachment, né? Então são chamados infrações políticas administrativas. Então, mais uma vez, o STF vai julgar tanto os crimes comuns como os crimes de responsabilidade. Mas vai ter cargos que ele só vai julgar nos crimes comuns e outros cargos que ele só vai julgar nos crimes de responsabilidade. Então vamos ver primeiro os crimes comuns. Então quem vai ser julgado pelo STF nos crimes comuns? Presidente da República. Então o presidente da República é um exemplo de cargo que vai ser julgado pelo STF. Só vou dar ele como eu só vou dar o procedimento do presidente, tá? E depois dos deputados. De outro eu não vou dar mais, tá certo, pessoal? Porque senão estende-se muito e a gente não tem tempo para estender muito no assunto. Então veja. Para que o presidente seja julgado por crime comum no STF, primeiro ponto, esse crime que ele cometeu tem que ter pertinência com o seu cargo. Como assim, Emanuel? Tem que ter pertinência com o seu cargo. Vamos pegar como exemplo o presidente Jair Messias Bolsonaro. Enquanto ele era deputado, ele brigou com o deputado federal Jean Willis, não é? E ele xingou o deputado Jean Willis xingou ele, foi injúrias recíprocas, né? Aí o que acontece? Imagine vocês que na Constituição dissesse que o cargo de deputado deveria ser julgado pelo STJ e não pelo STF. Ele agora é presidente. O processo de Jean Willis não poderia, em tese, sair do STJ para o STF. Por quê? Porque foi praticado antes dele ser presidente. Entenderam aí? Então eu tenho que ter conexão com o cargo. Ele praticou isso quando era deputado. Obviamente que a gente vai ver que o artigo 102 diz que o cargo de deputado os crimes que ele pratica como deputado é julgado como lá no STF. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nesse caso aqui, do crime de deputado, não caberia ele sofrer uma punição como presidente. Por quê? Porque ele praticou o crime como deputado. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele só vai ser julgado pelo STF nos crimes que ele praticar enquanto presidente. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Imagine que o presidente, em discussão sobre política com o general Mourão, ele vai lá e dá um tiro no general Mourão. Veja, o tiro que ele deu, o crime que ele cometeu, é pertinente com a função que ele exerce. Ele só cometeu esse crime porque ele era presidente. Nexo de causalidade. Então, o que vai acontecer nesse caso? Ele vai ser de cara julgado pelo STF? Não, não vai. O que vai acontecer?
Primeiro, o Procurador-Geral da República tem que fazer a denúncia. Estão lembrados? Ação penal pública. Isso é uma ação penal. Ação penal pública. Quem é o titular da ação penal pública? O Ministério Público. Só que o promotor, como ele é presidente, não pode o promotor ingressar com a ação. Tem que ser o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público. Tá certo? Então, ele vai entrar com a denúncia para iniciar a ação penal pública. Mas isso a gente vê no próximo bloco.